Nesta execução, eu aqui começo com um cordão de correntes. Aqui eu tenho 130 correntes, que me dá um comprimento de 85 centímetros. Esse comprimento em centímetros variará de acordo com o manequim da pessoa. Então, se você utilizar um tamanho diferente do que está sendo proposto aqui nesta aula, basta você pegar a sua fita métrica e medir o busto. Então, você vai lá, pega a fita métrica, passa a fita métrica ao redor do busto, passando também pelas costas. Não se esqueça de manter a fita métrica sempre bem alinhada, nem para cima nem para baixo do busto, tá bom? E aí você vai ter a quantidade de centímetros necessárias para o seu manequim. Com esta medida você consegue adaptar para qualquer tamanho. Muito prático, muito fácil de ser feito. Uma dica: uma vez que você tenha tido então esta medida, vamos imaginar que você tem aí 100 centímetros, 1 metro, tá bom? Vamos fazer um número redondo, tá? Você vai pegar esse número, aqui no caso 100 centímetros, e você vai dividir este número por 5. No caso de 1 metro, você terá 20 centímetros. E essa é a resposta. 100 dividido por 5 é 20. Você vai subtrair lá, depois que você fez o seu cordão de correntes, você vai subtrair 20, que é o resultado dessa divisão. Por que que a gente faz essa subtração? Porque, vamos abrir aqui, ó. Porque na hora que a gente for vestir a peça, ela será assim, olha, né? Ela vai ser desta forma. Aqui nessas duas pontas nós teremos botões. Então, eu preciso de uma abertura nas costas para que eu possa ter o tipo de fecho que eu farei. Esses 20 centímetros é o tamanho que nós vamos ter de abertura nas costas, tá bom? Mas isso, lembrando, 20 centímetros foi meu exemplo para ficar um número redondo, né? E aí você vai tecer o seu cordão de correntes e vai usando a fita métrica para ver quantos centímetros o seu cordão já tem. Tá joia? Bem facinho. Bom, mas aí, uma vez que a gente tem o cordão de correntes, uma vez que a gente esteja com o tamanho correto, a gente vai começar a tecer pontos altos. Então é assim, olha, eu vou laçar 1, 2, no terceiro ponto de base eu vou passar a minha agulha e eu farei o meu primeiro ponto alto. Você vê que eu já fiz 2, porque o cordão de correntes inicial conta-se como um ponto alto. Laço e eu vou fazer aqui, olha, ponto alto. Novamente eu laço e ponto alto. E assim eu vou tecendo no que é esta aqui, a minha primeira carreira. Minha primeira carreira, gente, é todinha feita em ponto alto. Então, eu vou tecer aqui ela por completo e eu volto no início da próxima carreira. Vamos iniciar a segunda carreira fazendo 1, 2 e 3 correntes para dar altura. Vamos laçar e no primeiro ponto nós vamos trabalhar o ponto alto. Fazemos uma corrente, laçamos, pulamos um ponto de base, no próximo ponto fazemos o ponto alto. Uma corrente, laçamos, pulamos um ponto de base e ponto alto. E assim nós vamos trabalhando nesta carreira por completo, sempre levando em consideração que nós vamos iniciar e encerrar a carreira com no mínimo 2 pontos altos consecutivos. Caso a quantidade de pontos da sua peça seja ímpar, pode acontecer de você necessitar encerrar a carreira com 3 pontos altos consecutivos para que você possa ter os 2 consecutivos que são o padrão da execução, tá joia? Se acontecer, não tem problema, pode fazer que vai dar tudo certinho. Vamos lá então? Eu vou fazer aqui a minha carreira por completo e eu volto na próxima. A terceira carreira é iniciada com as 3 correntes, viramos o nosso trabalho, laçamos e nós vamos trabalhar para cada ponto alto um novo ponto alto.
Então, aqui você vai acompanhando os pontos altos. E aonde você tem o cordão de corrente, porque na carreira anterior você fez um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Aonde você tem a corrente, você laça e ao redor do intervalo você faz um ponto alto. Ou seja, nessa carreira, eu ia falar nessa corrente, nessa carreira, a gente vai preencher novamente a carreira por completo com pontos altos. Vamos lá? Vamos fazer essa carreira completinha e eu volto aqui no início da próxima. A nossa quarta carreira será igual à nossa segunda. Então, sempre a gente vai ter essa alternância. Uma carreira toda de pontos altos e a outra onde você terá ponto alto, corrente, ponto alto, corrente. Sempre iniciando a carreira com 2 pontos altos e, se for o caso, encerrando com 3 pontos altos, para que você possa ter os 2 pontos altos finais, tá bom? Olha só, vamos iniciar então com 1, 2 e 3 correntes, laçando, virei o trabalho, próximo ponto já é ponto alto. Faço uma corrente, laço, pulo um ponto de base e no próximo ponto, ponto alto. Corrente, pulo um ponto de base e no próximo ponto alto. E assim sucessivamente nesta carreira por completo. Lembrando, trabalhe as alternâncias a cada nova carreira. Aqui, para mim, eu vou precisar tecer desta forma de 10 a, no máximo, 15 centímetros, tá? Se você tiver um manequim menor, você terá também uma quantidade de centímetros menor aqui no início e terá uma altura menor a ser preenchida com o crochê desta forma. E se você tiver um manequim maior, automaticamente você terá um cordão de correntes inicial maior que o meu e terá uma quantidade maior em centímetros a ser tecida nesta etapa que nós estamos fazendo agora, tá? Então, tudo vai ser muito... uma coisa vai acompanhar a outra. É maior embaixo, a quantidade de carreiras vai aumentar. É menor embaixo, a quantidade de carreiras vai diminuir. E para eu saber quantos centímetros eu vou tecer, você vai pegar o seu centímetro e você vai medir da base do busto até a altura da cava. Essa é a altura que nós vamos utilizar para termos a quantidade em centímetros a ser tecida em carreiras e podermos ter a peça preenchida, tá joia? Vou fazer então aqui as minhas carreiras e é claro que eu volto ao final para te dizer quantas carreiras no total eu terei tecido e continuarmos esta execução juntas. 11 carreiras tecidas. Então, olha, isso daqui é importante. Você começa e você termina com as carreiras de pontos altos, tá? Essa carreira onde você tem o ponto alto e a corrente não é carreira nem de início, nem de fim, tá bom? Bem, aqui com 11 carreiras, eu atingi 12 centímetros aproximadamente. Lembre-se que quanto maior o manequim, mais carreiras você terá, e quanto menor o manequim, menos carreiras você terá. E também há a possibilidade de você fazer uma peça maior, tá? E não ficar somente na área do busto, pode ficar mais para baixo. É uma questão de gosto também, tá? Então, agora, utilizando o chique, fio simples, nós vamos fazer o acabamento da peça. Ok? Então, antes de dar continuidade, propriamente dito, vem o acabamento, tá? O acabamento, eu vou iniciar pegando uma extremidade e nós vamos trabalhar o contorno por completo. Então, eu vou começar nesta extremidade e quando eu chegar lá na outra ponta, eu volto para te mostrar o resultado e como fazer a viradinha. Deixa eu ajustar aqui a imagem de forma que você tenha uma visão melhor do que está sendo feito. Acho que assim ficou bem bom,
né? E a gente vai passar a agulha então, olha, exatamente ao redor da extremidade, a peça voltada para frente, tá bom? Para você poder trabalhar. E a gente começa colocando um ponto baixo aqui, ó, assim, dessa forma, tá bom? Aí a gente faz 1, 2 e 3 correntes, e ao redor deste ponto baixo, nós vamos fazer um novo ponto baixo, olha lá. E novamente eu faço um ponto baixo aqui, neste intervalo. Então, você vai ter o desenho como se fosse um picôzinho, tá? Na extremidade. Faço mais um ponto baixo, respeitando os pontos que vêm à minha frente. E, novamente, as 3 correntes. Vou fazer um ponto baixo ao redor do ponto baixo de base. Eu vou pular um ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Então, minha gente, quando a gente estiver nas laterais, não na diagonal, mas nas laterais, esse pontinho picô que a gente está fazendo, ele corresponde a um ponto de base. Por isso que a gente pula para fazer o ponto baixo seguinte. Novamente, a gente faz um ponto baixo a seguir, faz as 3 correntes, passa a agulha ao redor do ponto baixo de base e faz um ponto baixo. Pula um ponto de base e no próximo você faz o ponto baixo. Bom, e é assim que a gente vai trabalhando todas as extensões laterais da nossa peça. Somente na diagonal é que a gente tem aí a diferença, porque a gente tem que fazer a voltinha. E na voltinha a gente faz um picô exatamente na extremidade, tá bom? Eu vou até a outra ponta e eu já volto. Então, vejam só, eu cheguei, né, na outra ponta. Então, a gente faz o ponto baixo, normal, como a gente estava fazendo. A gente faz as 3 correntes, prende na horizontal com um novo ponto baixo, olha lá. Tá vendo? E sem contar ponto, porque você está na extremidade. Você passa a agulha no mesmo intervalo e você faz um ponto baixo, tá? Então, nas extremidades, a única coisa que você tem que se atentar é que tem que fazer a voltinha sem ficar retorcido, tá? E aí, você continua tecendo da mesma forma, olha, é um novo ponto baixo, você faz as 3 correntes, transforma num picôzinho, fazendo ponto baixo na horizontal do ponto baixo anterior, e você novamente prende no intervalo aqui com ponto baixo. Respeite sempre o espaço que você tem para preencher, principalmente na lateral, que não tem ponto para você se orientar. É importante que a gente observe o espaço que a gente tem, e aí a gente continue tecendo, mantendo o intervalo de pontos. Olha, tá vendo como não fica repuxado? É só dar pontos para o espaço que nós temos, tá bom? Vamos lá, então? Vamos fazer o contorno todo desta forma. Pessoal, então agora eu trago para vocês qual a ideia que a gente vai trabalhar. A intenção aqui é que essa parte seja o top propriamente dito. Nós vamos utilizar a ideia do cordão russo para as alças. Você vê que eu pego um cordão, é um cordão só, dobrado ao meio, então ele tem que me dar a altura da base até o ombro, na altura que eu desejo. Eu tenho que fazer isso deste lado e deste também, tá bom? E na parte de trás, nós vamos utilizar a ideia do passa-fitas. Então, a gente vai fazer aqui com o cordão russo, nós vamos fazer um passa-fitas e nós vamos trançar de um lado para o outro e vamos fechar com um laço, seja na parte de cima, seja na parte de baixo. Aí vai também do gosto de cada um, tá? Mas, o que nós precisamos agora é um cordão russo para esta parte, 2 cordões russos do mesmo tamanho, aonde você vai ter um para este lado e outro para este lado, lembrando que ele é dobrado, olha só, ele está dobrado ao meio, ó, tá vendo aqui, ó, é um cordão só, dobrado ao meio, tá? E nós vamos precisar de um cordão russo para pegar desta base até o outro ombro. A gente precisa que ele esteja
dos dois lados. Ele vai pegar aqui até aqui, porque é aonde nós vamos fazer o laço aqui no pescoço para o fecho também. Então é 1, 2, 3 e aqui 4 cordões russos. Para você que não viu a aula do cordão russo, que não conhece o cordão russo, não tem problema. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição deste vídeo, para que você possa ver como tecer o cordão russo e tecer o seu na medida necessária para o tamanho que você está fazendo. Então aqui eu trago para vocês, veja, já eu tenho assim, olha, 2 alças postas, tá vendo, olha? E eu dobrei a alça no meio, então eu vou tirar aqui. Olha, eu tô tirando os alfinetes, que é pra vocês poderem ver. Vamos virar aqui. Olha lá, a gente põe as 2 alças, eu tô tirando um lado aqui. Olha, tá vendo aqui? É um cordão que foi dobrado ao meio, tá vendo? Então fica essa alça aqui em cima. Nesta alça, a gente vai passar um outro cordão, né? Então aqui eu já posso tirar, porque eu vou segurar. Olha, a gente passa assim o outro cordão, tá vendo? E aí a gente faz a amarração mesmo. A gente ajusta ao redor do pescoço. É bem legal, porque dá ajuste do tamanho que a gente desejar. Ó, tá vendo aqui? Faz aqui o lacinho. Deixa do tamanho que quiser, ó. Tá vendo? Que belezinha que fica, né? Então aqui você tem o lacinho feito, ó. E aí ele fica bem ajustado, né? Porque você costura, eu vou tirar aqui também, ó. Você costura as 2 bases na frente, tá? E aí você tem essa amarração, então. Aqui embaixo, eu estou começando a colocar, deixa eu colocar aqui assim, ó, a imagem, peraí. Aqui, ó, olha lá, ó. Aqui na parte de baixo eu tô começando a colocar umas franjas, tá? Eu aqui estou utilizando nas franjas 10 fios, então você vê que ela tá bem volumosa, né? E eu não tô fazendo muito grande não, você vê que aqui eu deixei elas sem cortar pra vocês verem como é que ela fica quando a gente põe. E depois a gente apara, né? A gente põe do tamanho que a gente deseja, tá bom? Você pode deixar mais comprido. Então você vai cortar os fios todos do mesmo tamanho, tá? E eu estou usando 10 fios. Mas eu vou mostrar pra você como que faz pra colocar, caso você ainda não conheça, como é que a gente faz pra colocar, né? Aqui as franjas. E também a gente vai ver aqui a parte de trás, ó, tá vendo que tá aberta? Porque também aqui a gente vai fazer passa-fita. A mesma coisa, só que é passa-fita pra ser usado o cordão russo. Então vamos ver como é que a gente faz isso daqui. Agora que a gente vê assim, né, deitada a peça, a gente consegue ver direitinho, olha, tá vendo a altura da franja, o brilho nas franjas, né, e também na alça, olha lá, no acabamento, a gente consegue ver porque aí tem iluminação batendo e vocês conseguem ver direitinho essa coisa do brilho do chique, né, encanto e aqui o chique. Olha, agora então vamos colocar uma franja pra vocês verem. Então eu tenho 10 cabos aqui, ó, são 10 cabos do chique, tá, eu dobro no meio e eu vou com a ajuda da agulha de crochê, a gente vai colocar. Eu tô pondo assim, olha. Ponho uma, pulo um espaço. Ponho uma, pulo um espaço. E aí eu vou no ponto baixo, né? Eu passo a agulha, olha. Eu trago todas as alças aqui por dentro. Olha que a situação, tá vendo? Eu deixo bem aberto isso daqui, olha. Eu deixo esse espaço aberto porque são muitos fios. Então eu deixo bem aberto esse espaço, que é para eu poder puxar todos os fios e eles conseguirem passar aqui, porque senão não passa, ó. Aí a gente vem aqui, passa todos os fios. Pega todos eles e vai fazer um nó mesmo, ó. A gente vem aqui, deixa ele vir, ó, vem ajudando com a mão, devagar. Não tenha pressa, que é pra ajustar direitinho, pra ficar bem alinhado, bem bonitinho. Tá vendo? Então, quando a gente coloca, agora dá pra você ver super bem, ó. Fica bem grandão, né? Aí depois você vem aqui e você corta do tamanho que você quer. Se você quiser deixar mais comprido, também tudo bem. Corta os cabos mais compridos para que você possa, na hora de aparar, ficar maior ainda. Mas você apara da altura que você desejar, tá? Bom, quanto à amarração. Então, a amarração é do avesso. Deixa eu virar aqui a peça. Aqui vocês estão vendo, olha. Olha aqui, ó. A amarração do pescoço, né? Tá vendo? A alça aqui que é dobrada ao meio. Fica bem brilhante. Olha só que interessante que fica. Bem legal, né, gente? A gente sai do fosco.
Quer dizer, não é bem fosco, porque o encanto não é fosco, né? Mas a gente sai de um que não tem esse brilho, esses pontos de luz, e a gente adiciona pontinho de luz, porque é o que o chique traz pra gente, né? Bem divertido, bem legal, enfim. Eu gosto bastante, espero que vocês também estejam gostando aí. Aí a gente pega o cordão russo que a gente fez do tamanho desejado. Pode ser começar por cima para morrer embaixo, pode começar embaixo para morrer em cima. É você quem vai decidir isso. E a gente vai utilizando, na verdade, o próprio intervalo de pontos aqui, olha, a gente vai passando assim. Só é importante que se você pegou numa carreira de um lado, que você pegue na mesma carreira do outro, tá? Isso daí é que é bem legal, que é para criar um alinhamento. E aí é interessante também porque a abertura vai variar exatamente com o tamanho das costas, né? O quanto você teceu, tá? E aí a gente vai aqui, olha, dando o intervalo que você desejar. Eu vou fazer um intervalo maior porque, veja, esse fio, quando a gente tece o cordão russo, ele fica bem fofinho, tá? Ele não fica fininho, 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 não. Então eu acho que vale a pena a gente deixar ele um pouquinho mais assim, olha, eu vou dando aqui, e aí depois eu pego. Do outro lado, eu pego na mesma direção, tá? Olha, aqui, você tá vendo que eu vou cruzando de um lado pro outro, vai morrer aqui no último pontinho, sempre tem que fazer morrer na base, né? Comecei em cima aqui, ó, aqui também na base, olha que legal que vai ficando. E aí a gente vem na mesma direção, só que do outro lado, né? A gente vai passando assim, ó, e vai cruzando, sempre procurando a carreira que a gente fez do outro lado, né? A gente procura aqui também, ó. Pegar aqui. Ops, estou passando errado. Aqui. Eu vou cruzando aqui. Também vai acabar aqui desse lado. E aí a gente faz o lacinho, né? Você vem aqui, você faz um laço, nozinho. Eu, na parte de trás, tanto se for em cima quanto for embaixo, eu gosto de fazer um nozinho porque eu tenho medo que abra. Mas aí, né, você pode fazer o lacinho também, tá? Até porque aqui ficou menorzinho, eu preciso realmente puxar pra ajustar, né? Então, quando a gente veste, a gente consegue um ajuste melhor. Vamos trazer aqui assim, olha, só pra você ver, olha como é que fica, tá vendo? Então, fica esse trançado, porque vai esticar, né? Na hora que você vai pôr, você vai passar bem e vai ajustar direitinho. Tem uma abertura, tá? Então, essa é a ideia, tá? Da gente colocar a franja na parte de baixo, como você tá vendo. Vou abrir ele assim, que é pra você ver a franja melhor, né? Porque não está posta por completo. Olha, então, a franja na parte de baixo, né? Amarração atrás com o trançado, tá? E as alças aqui na parte de cima, que também dão o ajuste ao redor do pescoço. Tudo feito com cordão russo, que pra mim, assim, é um formato muito legal da gente estar usando, tá? É só preencher a quantidade de franjas que você quiser. E se você não quiser intervalo, preenche em todos os espaços. Vai ficar bem volumosa. Eu aqui vou fazer um sim, um não, um sim, um não. Bem como a gente também pode utilizar mais ou menos cabos do chique para preencher tudo aqui embaixo, tá bom? Mais uma vez, esperando que vocês tenham gostado, esperando que vocês teçam. E é claro que eu aguardo vocês na nossa próxima aula aqui em Crochê Tricô. Até lá, pessoal!